3 e... Fala galera, mais um vídeo do canal, tamo junto Mengão. Feliz da vida com mais uma vitória do Mengão. Ontem eu acertei o placar, viu? Depois de assistir o vídeo da live de ontem, viu lá no finalzinho que eu dei a previsão 2-0 pro Mengão. Cravei o placar e deu certo. Hoje nós vamos falar sobre essa bela partida que o Flamengo fez ontem contra o Bahia. Projeção do Brasileirão, vamos falar sobre Gabigol. Felipe Luiz dá um tapa na cara de Tite. Tem que ter o DNA do Flamengo. Vamos falar também da freguesia do Rogério Ceni e muito mais. Então, se você não for aqui, já se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário aí. O que você acha? Qual a sua projeção para os próximos jogos do Flamengo? Dentro do Brasileirão, a gente ainda tem chance ou não de título? O que você acha? O Felipe Luiz trouxe a esperança de volta para o torcedor flamenguista? Deixe seus comentários e vamos para o vídeo. Então vamos começar, lógico, falando do mais importante ontem, da partida que o Flamengo fez, grande partida contra o Bahia. Tirando aquele lance no início do primeiro tempo, se não me engano, onde o Tarcísio cabeceia para fora, o Flamengo não teve outra chance de tomar o gol clara quanto aquela, né? E o Flamengo controlou a maior parte do jogo. Lógico que os caras iriam vir para cima no início do jogo, o que aconteceu de fato, até o Flamengo encaixar ali a marcação e começar a controlar o jogo verdadeiramente. Gabigol poderia ter feito o gol ontem, né? O goleiro fez uma bela defesa. E mais uma vez o Gerson perdendo o gol, mas jogou muita bola o Gerson ontem, né? O Wesley também foi muito bem até machucar. A Arrascaeta muito bem, com a enfiada de bola absurda pro Wesley, né? Onde ele dá o tapa em velocidade, a bola faz uma curva e perde velocidade e o Wesley cruza para dentro da área. Bruno Henrique, vamos dizer assim, dentro do previsto, né? Poderia ter feito o gol, mas finalizou no meio. Ainda bem que o rebote do goleiro caiu no pé da Ayrton Lucas e a gente fez 1-0. E no segundo tempo, as mexidas do Felipe Luiz, Alcaraz entrou muito bem, ia fazendo golaço se não fosse o desvio do goleiro e foi premiado com gol de pênalti. O maluco agrediu o Michael, né, no final do jogo, foi expulso e o Alcaraz converteu o pênalti, seu primeiro gol pelo Flamengo. Já estava aí, vamos dizer assim, batendo na trave, né, tendo umas oportunidades nos jogos e finalizando mal. Ontem ele finalizou bem de fora da área, o goleiro desviou, bateu no travessão e ele fez o gol de pênalti, né? Então o Alcaraz começando a crescer aí, o Gerson foi muito bem em ter dado a bola para ele, dar confiança e isso, aquilo, outro. O Plata entrou muito bem no jogo, muito bem mesmo, né? Ele foi um dos caras que mais perturbou a defesa do Bahia no segundo tempo ali. E, propriamente dito, ganhou todas as jogadas que ele tentou. E o Flamengo ganhou fôlego, né? A gente viu que realmente as peças jogando nos locais que eles mais rendem, a gente tem frutos a colher aí nas próximas partidas. Felipe Luiz deu uma entrevista sensacional no final do jogo. A gente vai colocar os trechos aqui daqui a pouco. Dando um tapa na cara do Tite mesmo, literalmente de mão aberta. Aquele tapa que chega e estala, deixa o peão com um sinal de ocupado uns 3 dias. Vou falar pra você, o que o Felipe Luiz falou foi mais ou menos assim: eu não tenho desculpas, eu tenho um elenco excelente e tendo o modo certo de jogar, o time vai trazer resultados. Diferente do Tite, que lamentava a perca do Pedro, lamentava as contusões, sempre para não treinar e dava desculpa disso, desculpa daquilo, aquilo outro. Felipe Luiz não. Felipe Luiz já falou: tem uma máquina na mão e o meu jeito de jogo é pressionando, atacando e correndo risco, mas é tentando o gol o tempo todo, enquanto o nosso amigo Tite só ficava se lamentando, lamentando, lamentando. Daqui a pouco vocês vão ver aqui o trecho onde o Felipe Luiz bate na cara do Tite com a mão aberta, falando sobre o DNA do Flamengo, falando sobre o jeito de jogar e o mais importante de tudo, a união do time, né? Todos estarem com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, todos estarem na mesma, vamos dizer assim, na mesma remada, né? As pessoas muitas vezes falam: o Flamengo tem panelinha, isso, aquilo, outro, mas o que o Felipe Luiz falou ontem na entrevista foi algo sensacional, que todo mundo está pensando da mesma forma. Isso gera resultado, com certeza gera resultado. E falando do jogo, de modo geral, acredito que 2-0 foi um placar justo, né? Poderia ter sido 3-0, sei lá. Gabigol teve a oportunidade, o goleiro defendeu, o Gerson chutou para fora, teve outro chute do Ayrton Lucas, se não me engano, né? Então, o Flamengo teve boas chances, dessa vez converteu, fez mais de um gol, né? E de um time muito forte, que é o time do Bahia. Tudo bem que estava sem o Everton Ribeiro ontem, mas é um time muito bem treinado, é um time muito bom. Ontem o Flamengo estava
fazendo troca, né, de lado, girando o jogo o tempo todo para tentar gerar o espaço. Conseguiu espaço no primeiro gol, no segundo gol, vamos dizer assim, meio que um contra-ataque. Né, o Bahia tentando um empate, o Flamengo sai no contra-ataque e consegue o pênalti. E a gente fica feliz de ver essa evolução do time, de ver essa evolução que o Felipe Luiz conseguiu fazer com que esse time jogasse para frente, da forma que a gente deseja, com o DNA do Flamengo mesmo. Então, preste bem atenção no que o Felipe Luiz fala agora. O time, eu acredito que para ser campeão tem que ser um time que está preparado para tudo. Para jogar curto, se tiver que jogar longa, se tiver que pressionar, se tiver que sofrer em bloco baixo, tem que ser o melhor em todas as facetas. Então, a partir disso, com esse elenco que tem, eu acredito que pode ser feito. O DNA Flamengo que eles falam, a torcida exige, é um jogo muito perigoso. É um jogo muito vertical, um jogo de pressão que se vai correr riscos, porque para não correr riscos, obviamente 5-4-1 bloco baixo, né? Ou 5-5-0 bloco baixo. Mas como a gente quer ser protagonista no jogo e tem elenco para isso, então os riscos eles vão existir. Mas o que eu sinto é a energia do time. Isso que me deixa feliz. Todo mundo pensando da mesma forma e todo mundo se dedicando da mesma forma. E o único jeito para mim de que esse time possa crescer é que todo mundo pense igual. Tá bom? Conseguiu perceber? Felipe Luiz, ele é bem claro e incisivo. O time que quer ser campeão, ele tem que dar conta de todas as adversidades. Saber sofrer, tem que saber atacar, tem que saber defender. E o mais importante de tudo, tá unido. Então, Felipe Luiz, ele não dá desculpa. Não fica se lamentando porque perdeu isso, porque perdeu aquilo. Ele não tá se lamentando os jogadores que ele perdeu por contusão. Ou que ele não tá podendo contar por contusão, né? Por exemplo, o Wesley sentiu a coxa ontem, deve ficar uns 15 dias fora. Tava vindo muito bem a sequência dele, tava evoluindo, né? O Varela entrou no segundo tempo, tentou um pouquinho ali, mas sei lá, falta ritmo de jogo talvez. Mas o Felipe Luiz, ele não lamenta, não fica lamentando. Ele poderia muito bem ter falado, nós ganhamos o jogo, mas perdemos o jogador, vamos ficar, né, sem o Wesley. Não, de forma alguma. O Felipe Luiz, ele é bem claro e objetivo. Eu tenho um bom time, acredito no trabalho, acredito no modo de jogar, acredito no modo que a torcida quer que jogue, ou seja, ele é um técnico flamenguista, aquilo que eu venho batendo nos vídeos. Graças a Deus a gente tem um técnico flamenguista que entende o que é ser Flamengo, entende o sentimento do torcedor. O torcedor quer ver o Flamengo jogando pra frente, amassando os caras, se impondo pelo elenco que nós temos, sermos o melhor elenco da América do Sul. Então tem que se impor mesmo, tem que ir pra frente, tem que, vamos dizer assim, causar dano, causar desconforto aos adversários. E o Felipe Luiz entendeu isso. E ele fala muito claro. E agora você vai ver o Tite lamentando na eliminação pro Peñarol a diferença de curso. O Tite, um cara super gabaritado, todo, né, cheio do conhecimento, em vez dele ter a mesma visão que o Felipe Luiz, cara que tá há 9 meses como técnico, né? Há uma semana como técnico de um time profissional. E aí você vê a forma de pensar do Felipe Luiz e a forma de pensar do Tite. Presta atenção nesse trechinho da última entrevista do Tite como treinador do Flamengo e você vai perceber o quanto que o Tite é limitado. E tudo que foi possível e que foi prometido. Tudo. Tudo. O que aconteceu foi que acidentes com tamanho... ela teve, então não teve, absolutamente. Foram acidentes de percurso e buscaram essa situação, mas não deu tempo daqui a pouco de entrosar. Talvez com maior tempo hoje uma efetividade maior pudesse acontecer. Talvez um repertório mais, talvez tempo maior para isso, talvez as substituições que poderiam ser feitas por vocês e não por mim. Conseguiu entender? Você conseguiu perceber que o Tite, ele se apega mais aos problemas, às dificuldades, do que ele procurar uma solução, do que ele tentar gerar um outro esquema de jogo para o Flamengo com os jogadores que ele tem disponível? Porque eu falo para você, o Felipe Luiz fez o Flamengo jogar bola sem Pedro, sem Vinha, sem Everton Cebola. Então, onde estava o problema? Na ausência dos jogadores ou na ausência de um conhecimento do técnico? Acho que seria mais viável dizer que o Tite é um cara muito limitado mesmo, muito limitado. Ele não consegue desenvolver um outro tipo de trabalho, a não ser aquele arroz com feijão basicão dele, né? Então, muito feliz pela vitória ontem, mais 3 pontos na tabela, rumo,
né? Vamos torcer aí para quem chegue no final do campeonato brigando por esse título também. E feliz por todos os jogadores que entraram ontem. Alcaraz, Plata, quem mais entrou ontem, meu Deus do céu? O Michael voltando, né? Uma mãozada na orelha. Meu Deus do céu, que zagueiro burro. Como é que o cara faz um negócio daquele tendo um monte de câmera, né? Mas jogador de futebol, os caras são burrão mesmo. Ainda mais jogador de defesa. Mais burro ainda. Mas bom pra nós que conseguimos fazer uma boa exibição ontem e somar mais 3 pontos. Coitado do Rogério Ceni. A freguesia continua. Quer CPF na nota, meu queridão? Rogério Ceni, freguês eterno do nosso Flamengo. Impressionante, né? 15 jogos e 15 derrotas. É isso mesmo. 15 jogos e 15 derrotas. Se o Flamengo fosse jogar somente contra o Rogério Ceni, nós seríamos campeão do Brasileiro com umas 10 rodadas de antecedência. Que é impressionante o aproveitamento negativo do Rogério Ceni contra o Flamengo. Ele não sei o que acontece não, mas o homem não, mesmo com um super time que tem o Bahia tem um bom time, o cara não consegue sair do outro lado, ele não consegue vencer. Bom pra nós, né, que continue assim. Bom que o Flamengo tivesse uns 6 jogos contra o Rogério Ceni todo ano. Se ele mudasse de time, né, que a gente jogasse pelo menos 6 vezes contra ele, a gente poder ter uns pontos garantidos. A freguesia continua, agora só ano que vem, Rogério Ceni. Vamos manter aí, firme e forte, rumo a 18 jogos sem ganhar do Flamengo, tá? Alcaraz fazendo o gol de pênalti. Quando ele estreou contra o Corinthians, ele estreou bem, né? Até foi expulso lá no final do jogo, aquele todo, mas ele começou, ele vamos dizer assim, ele deu indícios, né, de que seria uma boa aquisição. Menino novo e tal, a gente sabe que ainda tem muito a amadurecer, muito a melhorar, mas o outro jogo foi contra quem, meu Deus do céu? Contra o Corinthians, né? Na Copa do Brasil que ele entrou também. Ele perdeu o gol lá de frente pro goleiro que chutou pra lua. Muitas pessoas já levantaram algum questionamento, mas o Alcaraz, ele vai trazer boas, vamos dizer assim, boas notícias para nós, né? Ele vai fazer boas jogadas, gols decisivos com certeza. Ontem na batida do pênalti dele, a Argentina batendo pênalti em outro nível, né, meu irmão? O cara bate sério, bate com força, confiante. Eu acredito que esse cara ainda vai trazer muitas alegrias para o torcedor do Flamengo, né? A gente fica feliz pelo seu primeiro gol e ele continue nessa evolução, continue crescendo junto com o time, né? Todo o elenco, assim como o Felipe Luiz falou na entrevista, que é dever dele fazer com que todos se desenvolvam e joguem da melhor forma possível, com o máximo de informações possíveis em cada uma na sua posição. Deixou bem claro isso na entrevista. E projeção do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo tirou 3 pontos do Fortaleza, 2 pontos do Palmeiras e mantém a distância para o Botafogo de 9 pontos. Ainda tem um jogo a menos. Internacional, o Flamengo ganhando fica 6 pontos do Botafogo. Lembrando que ainda tem Botafogo e Palmeiras confronto direto no Brasileirão, tá? Então, os próximos jogos, estou com a tabela aberta aqui. Próximos jogos do Campeonato Brasileiro é Flamengo e Fluminense, no dia 17/10, Botafogo e Criciúma no dia 18/10 também no Maracanã. E Palmeiras e Juventude no Alfredo Jaconi. Lembrando que ontem o Juventude, rapaz, não ganhou do Vasco. Os caras são muito ruins mesmo, velho. Os caras só querem jogar contra o Flamengo, impressionante. Os caras perderam pelo menos 3 gols no final do jogo. O Rose entrou, deu um carrinho maluco lá, quase quebra a perna do peão. Foi expulso. E aí só dava Juventude, e os caras não conseguiu finalizar gol pra fazer o gol. Teve Everton, ponta direita do Juventude lá. Deu uma finalização em 3D, o goleiro fez uma bela defesa, mas só isso também. Não conseguiram fazer o gol, mas poderia ter saído com a vitória ontem o Juventude, né? E ter aliviado um pouco mais a questão da luta contra o rebaixamento. Então, acredito que não seja um jogo fácil para o Palmeiras, assim como não foi para ninguém lá. No Alfredo Jaconi eles são muito bem treinados, né? O Palmeiras ontem ele quebrou a sequência de 6 vitórias seguidas. Depois da eliminação na Copa do Brasil e Libertadores, o Palmeiras vinha de 6 vitórias seguidas, né? Então, quebrou essa sequência. Espero que no próximo jogo contra o Juventude faça um excelente jogo, pelo menos conseguir um empate lá. E o Criciúma também tá vindo numa crescente. Ganhou seus jogos a menos que tinha, né? E foi para 35 pontos. Ganhou a última rodada contra o próprio Atlético Goianiense jogando em casa. Bem que o jogo é no Rio de Janeiro, a gente sabe que o Botafogo no Rio de Janeiro tá muito bem, mas vamos secar, né? Vamos acreditar. E no clássico, o que esperar do clássico Fla-Flu?
com o Felipe Luiz. Esperar um time para amassar o Fluminense, né? Pra gente mandar o Fluminense pra Série B. Essa é a missão, né? Não dá mole. E o Felipe Luiz ontem na entrevista ele deixou bem claro que não tem outro pensamento a não ser o Fluminense próximo jogo. Então, a gente fica nessa expectativa. Vai ter uma pausa aí de 10 dias pro Flamengo, data FIFA, né? Então vai ter 10 dias aí pro Felipe Luiz treinar o time e ajustar aquilo que precisa ser ajustado, trazer os caras que estão aí se recuperando de contusão, a Alexandra, agora o Wesley, né, o Michel ainda voltando de contusão. Então, melhorar a parte física do Dela Cruz e a Rascaeta, que estão um pouquinho abaixo. Recuperar o Jéssica, o Jéssica está muito cansado. Nos todos os jogos aí, de ponta, de volante, tudo quanto é lugar. Dar fôlego ao time, né? Melhorar ainda o Gabigol. Assim como o Felipe Luiz deixou claro que ele tem a missão de ele conhece muito bem as qualidades e os defeitos do Gabigol. Então acredito que nesses 10 dias de pausa aí que nós teremos será muito bom pro Flamengo. Muito bom mesmo. Deixar aqui nosso elogio, claro, né, pro Léo Ortiz. Jogou demais, mais uma vez. O cara é um monstro na defesa, monstro. O Gá também, sensacional. E ontem o time do Flamengo mostrou uma maturidade, né? Matando as jogadas, pisando nos caras, sem dar mole pro contra-ataque. E é sobre isso. Evoluindo, né, deixando de ser aquele time bundão do Tite. Então é isso, galera. É o vídeo de hoje. Super feliz por termos ganhado mais uma. Cravei o placar. 2-0 pro Mengão. E é isso. Até a próxima. Tamo junto. Isso aqui é Flamengo.